Sexta-feira, saúde preventiva. Você já ouviu o seu filho dizer tralalá, lero, lero, tralalá? Febre do brain rot, que chama? Italiano? Eu não sei nem pronunciar. O que é isso? São vídeos caóticos com criaturas geradas por inteligência artificial que virou uma mania entre as crianças e os adolescentes. Eu nem entendo, mas eu preciso entender, porque eu tenho criança e ela acessa a internet. O que tem por trás do tom engraçado desse tipo de conteúdo? Que está reforçando o quê? Consumo exagerado de estímulos vazios que podem afetar o foco do seu filho, pensamento crítico, saúde mental dos mais jovens, muita observação e muito cuidado com o que seu filho está acessando na internet. Esse é o tema do nosso Saúde Preventiva de hoje e vamos entender o que isso quer dizer, porque eu também não sei não e vou aprender agora. Nos últimos anos, a expressão brain rot, em tradução livre apodrecimento cerebral, ganhou força nas redes sociais, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. Trolé, trola. Paulina Caputina. Originalmente um meme, o termo tem sido utilizado para descrever o esgotamento mental e também o cansaço causados pelo uso excessivo de telas e outros tipos de conteúdos digitais, como por exemplo memes, vídeos curtos e por aí vai. Mas por trás de algo que começou como uma brincadeira, existe um debate muito sério. Até que ponto esse tipo de conteúdo pode realmente ser prejudicial à saúde do nosso cérebro? Embora ainda não reconhecido como um diagnóstico oficial, o que ele representa é real. Brain rot foi um termo bem estabelecido, definido no ano passado, que significa apodrecimento cerebral, Então, depois que as pessoas têm feito uso de muita tela, uso de celular, uso do computador, às vezes elas têm uma sensação de cansaço mental, uma sensação de dificuldade de raciocínio, dificuldade para recordar das coisas, de gravar informações novas. E aí veio esse termo de apodrecimento cerebral, que seria esse brain rot. Esse excesso de estímulos digitais pode, inclusive, causar mudanças significativas na forma como o cérebro processa informações. Enquanto a gente está nesse movimento de rolar tela, nesse movimento rápido, a gente não está trabalhando essas funções, que são funções muito importantes. Funções de planejamento, funções de manter a sua atenção focada, tomar decisões. Então, tudo isso fica prejudicado porque nós não estamos trabalhando isso nesse período que a gente está na tela, Então, tem essa questão de a gente ficar muito tempo lá e tem a questão de a gente não trabalhar áreas que são importantes para o nosso aprendizado. Inclusive, estudos mostraram que usuários de redes sociais apresentam atividade reduzida no córtex pré-frontal, área relacionada ao pensamento crítico e à tomada de decisões. Além disso, o uso constante de telas pode levar à liberação excessiva de dopamina, o neurotransmissor do prazer, criando um ciclo de busca contínua por gratificação instantânea. Ele ativa circuitos do nosso cérebro relacionados à recompensa. Coisas que trazem recompensa e de forma meio inesperada são muito potenciais para que a gente fique viciado, para que a gente fique buscando aquilo, como um jogo, por exemplo. Um jogo você não sabe quando você vai ganhar, quando você vai perder, então você fica tentando esperar por aquele momento de prazer e fica repetindo aquilo. É mais ou menos isso que acontece nos nossos circuitos cerebrais, não é só pela dopamina, mas por ativação de circuitos que estão relacionadas à nossa recompensa. Sendo especialmente preocupante entre crianças e adolescentes, que estão com o cérebro em desenvolvimento. Não tem como voltar atrás e impedir que as pessoas tenham, as crianças, essa geração, tenha acesso à tela. O que a gente precisa é tomar cuidado de limitar o tempo de uso e também avaliar quais atividades estão sendo feitas com essa criança na tela. A tela é um recurso, O celular, o computador são recursos que a gente tem. A gente pode trabalhar aquelas áreas do controle, do aprendizado, do raciocínio, da atenção na tela. Mas alguns aplicativos não são para esse tipo de trabalho. Além disso, um estudo publicado pela Universidade Stanford mostrou que adolescentes que passam mais de 6 horas por dia em frente às telas apresentam níveis mais altos de ansiedade, insônia e dificuldades de aprendizagem. Quantas horas por dia você costuma utilizar o seu celular? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Acredito que umas 8 horas, pelo menos. Umas 4 horas, 5 horas, o tempo que eu estiver livre. E enquanto você usa, você acha que depois de utilizar, às vezes, muitas horas, você se sente mais cansada, esgotada mentalmente? Muito, nossa, demais. Eu até durmo com o celular ligado, às vezes, com a tela ligada mesmo. Eu acho que umas 8 horas. A gente fica mais cansado, com preguiça de fazer algumas atividades. Larissa Schneider, influenciadora digital, relata que era viciada em ver vídeos curtos nas redes sociais e que, ao perceber sintomas como ansiedade gerados pelo excesso de tela, fez questão de mudar. Hoje, Larissa usa as redes sociais para conscientizar os seus seguidores. Enquanto influenciadora, eu faço questão de compartilhar o quanto as redes sociais, o quanto a pressão afeta a gente, seja a pressão estética, seja a pressão para ter coisas, para ser coisas. Então, eu falo muito sobre isso, falo muito sobre como a ansiedade, causada tanto pelo consumo excessivo quanto pelo meu trabalho, porque assim como influenciadora, eu também trabalho no outro lado das redes sociais. Eu compartilho muito sobre a minha jornada em que eu tive burnout. Então, eu faço questão de que elas saibam que esse espaço aqui gera, sim, adoecimento e que a gente tem que ter um consumo mais calmo, não tão desenfreado. Tudo é equilíbrio. Estabeleça limites de tempo de tela, especialmente antes de dormir. Pratique o dopamine detox, um dia sem estímulos digitais para reequilibrar o cérebro. Invista em atividades analógicas, como leitura, caminhadas, escrita, conversas presenciais e use a tecnologia de forma consciente. Prefira conteúdos mais longos e aprofundados, como podcasts, documentários e livros digitais.